assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Louvado seja o Senhor. Pela sua palavra oremos. Senhor bendito, eu te suplico humildemente, pela tua graça, Senhor, me use como instrumento fiel em tuas mãos, para ministrar a tua palavra ao teu povo, e que o Senhor prepare a cada um dos teus filhos e das tuas filhas presentes neste lugar, para saírem daqui e servirem também como instrumentos da tua palavra neste mundo. Faze o Senhor pelo teu Espírito aqui presente entre nós e pelo poder do teu Evangelho que atua na tua igreja. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Quer você creia no cristianismo ou não, é inquestionável que o evento mais importante da história é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ao ponto de 2000 anos depois, ainda dividimos o nosso calendário no Ocidente entre antes e depois da sua vida, da sua vinda ao mundo, com a missão de morrer e ressuscitar pela nossa salvação. Agora eu pergunto, você saberia dizer qual é o segundo evento mais importante da história da humanidade? Alguém tem um palpite?
Bem, há quem diga que a conversão de Saulo de Tarso, que seria conhecido mais tarde na história como o apóstolo Paulo, representa este segundo marco divisor da história da humanidade. Afinal de contas, como relata este livro, o livro de Atos, foi a partir da conversão de Saulo e da sua comissão para ser um apóstolo para os gentios, que o evangelho transformou-se num fenômeno global. Por meio das missões, das viagens, do ministério de Paulo, foi que o evangelho alcançou os diferentes cantos do Império Romano antes mesmo do fim do primeiro século. Portanto, até mesmo entre os críticos do cristianismo, há quem diga que Paulo tenha sido o seu segundo fundador. Se Cristo foi o primeiro, Saulo de Tarso, transformado em um apóstolo Paulo, seria o segundo fundador do cristianismo. Bem, quer você concorde com essas impressões ou não, é certo que a conversão de Saulo de Tarso é a conversão mais importante relatada em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Tanto que é a única conversão que é descrita 3 vezes, por 3 vezes diferentes, pela primeira vez aqui no capítulo 9, e de novo, como veremos mais adiante, nos capítulos 22 e 26. E discutivelmente, a conversão deste homem é a mais importante de toda a história da igreja. Mas quem, afinal de contas, foi Saulo de Tarso? Como se deu a sua conversão? Qual foi o resultado da conversão de Saulo? E o que tudo isso tem a ver conosco hoje? É sobre isso que refletiremos nesta noite, ao olharmos atentamente para Atos, capítulo 9, versículos 1 a 19. Mantenha o texto aberto, vamos acompanhá-lo porção por porção, respondendo cada uma dessas perguntas em ordem. Primeiro, quem foi Saulo de Tarso? A resposta está em parte aí nos primeiros 2 versículos deste capítulo. Saulo, também chamado de Paulo, foi um cidadão romano. Ele nasceu na província romana da Cilícia, cuja capital era Tarso, um centro econômico e acadêmico antigo que rivalizava as cidades de Atenas e de Alexandria em importância e influência em todo o império. Mais importante, Saulo foi um judeu dos judeus. Nas suas próprias palavras, conforme a sua própria descrição, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3. Isto é, ele nasceu de uma família judaica conservadora, da tribo de Benjamim, a mesma tribo de onde veio o primeiro rei de Israel, Saul, em homenagem a quem Saulo recebeu o seu nome. Logo, Saulo era um verdadeiro hebreu, ou seja, um hebreu, um judeu puro sangue, sem mistura, e mais um fariseu, ou seja, um membro da ordem reconhecida no judaísmo do primeiro século, como sendo a mantenedora e promotora da pureza espiritual, da pureza ritual e religiosa da nação. Não bastasse isso, nós descobriremos mais adiante que Saulo foi um dos alunos de Gamaliel, que já encontramos neste livro, lá no capítulo 5, talvez você se lembre dele. Gamaliel, que foi neto de um famoso rabino, Hilel, um dos fundadores do farisaísmo judaico. Portanto, por sua linhagem e por sua formação e treinamento, Saulo era um dos principais defensores da religião e do estabelecimento judaico no primeiro século, um grande herói da fé judaica, o que ajuda a explicar a oposição feroz dele à fé cristã, aos cristãos, à igreja cristã a partir de Jerusalém. Ele que via o cristianismo, a igreja, apenas como uma seita, seu Messias Jesus como um homem maldito, porque tinha morrido no madeiro, e dizia o livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 22 e 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se maldito era o Messias da igreja, maldita era a igreja que confessava Jesus como seu Messias. E só havia uma solução para este povo: que fosse perseguido
que fosse escorraçado e varrido da face da terra. Essa era a missão de vida de Saulo, como já vimos anteriormente, não? Não é a primeira vez que ouvimos falar de Saulo neste livro. Ele apareceu no final do capítulo 7 e no início do capítulo 8, fazendo o quê? Consentindo com o julgamento e a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, sendo ele um dos precursores da primeira perseguição oficial aos cristãos a partir de Jerusalém. Nas próprias palavras de Saulo, ele confessou que era o inimigo número 1 da igreja, o carrasco dos cristãos, fazendo de tudo para varrê-los da face da terra. Ele diz isso mais adiante em Atos capítulo 26, se você quiser acompanhar, Atos 26, 9 a 11. Como Saulo descreveu a sua vida antes do seu encontro com Cristo, antes de render-se a Jesus, ele diz em Atos 26, versículos 9 a 11: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Ora, é exatamente assim que encontramos Saulo de Tarso no início do capítulo 9, não é verdade? Volte agora comigo para o capítulo 9, versículos 1 a 2. E como encontramos Saulo aqui, neste ponto da história, da narrativa? Ele diz, Atos 9, versículo 1, que enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. A linguagem aqui no original descreve alguém agindo como se fosse uma besta, um animal feroz, descontrolado, bufando, respirando ameaças mortais contra a sua presa. Um homem à caça da sua presa. E a presa, no caso, eram os discípulos de Jesus. Um homem que usou da sua influência, da sua proximidade, das autoridades judaicas em Jerusalém, para perseguir mais cristãos. Muito longe de Jerusalém, até 240 quilômetros ao norte de Jerusalém, na cidade de Damasco, é o que diz o versículo 2. 1 e 2, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Um homem com uma missão, com cartas de extradição, pronto para prender mais cristãos e condená-los à morte, assim que os encontrasse, e os arrastasse de volta para Jerusalém. O que tudo isso nos mostra? O que esse retrato inicial de Saulo de Tarso em Atos 9 nos mostra? Bem, aos olhos humanos, o último candidato à conversão a Jesus Cristo, quanto mais ao apostolado do Evangelho, era Saulo de Tarso. Se você perguntasse a um cristão, no início de Atos 9, quem será o próximo convertido? Quem é o próximo que Jesus vai recrutar para ser testemunha sua? Bem, eu duvido que alguém diria, Saulo de Tarso é um bom candidato. Tão louco quanto imaginar a conversão de Marx ao capitalismo, ou a conversão de Osama Bin Laden à democracia norte-americana, ou imagine a notícia, as manchetes da manhã, Richard Dawkins, o mais novo criacionista teísta, o ateu mais famoso, se tornando um cristão. Inconcebível, não? Assim seria inconcebível dizer que Saulo de Tarso, o carrasco da igreja, o inimigo número 1 do Evangelho, se tornaria o próximo convertido. E não só isso, o apóstolo aos gentios. Portanto, na absoluta soberania de Deus,
O Senhor é capaz de converter até mesmo um Saulo de Tarso em um apóstolo Paulo, servo e escravo de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não desistamos das nossas orações e dos nossos esforços para evangelizar aqueles que nos são queridos e conhecidos, mas que parecem os mais distantes possíveis do Evangelho. Ah, pastor, eu sei que Deus pode salvar quem Ele quiser, mas nesse caso, esse parente, esse amigo, sei não. Eu até duvido. Por quê? Deus, em sua absoluta soberania, ainda pode nos surpreender, assim como Ele surpreendeu a igreja cristã no primeiro século, convertendo ninguém mais, ninguém menos que Saulo de Tarso. Meus irmãos, a graça soberana de Deus não tem limites, seja na vida de Saulo, seja em nossas vidas, seja na vida daqueles que ainda crerão um dia nesta graça. Como Paulo mesmo afirmou, bem próximo da sua vida, e já ouvimos essas palavras dele mais cedo no culto, 1 Timóteo, capítulo 1, você pode anotar, os versículos 15 e 16, Paulo disse: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Aí está, Paulo, exemplo da enorme paciência e da soberana graça de Deus para salvar quem Ele quiser. Então não desista das suas orações, não desista dos seus esforços por alcançar aqueles que ainda estão perdidos e aparentemente inalcançáveis. Este era Saulo, mas enfim, como se deu a conversão dele? O texto descreve isso, versículos 3 a 9 de Atos 9. Diz o texto que quando Saulo estava próximo do fim da sua viagem de Jerusalém a Damasco, uma luz intensa brilhou ao seu redor, vinda do céu, e ele ouviu uma voz que lhe dirigiu a palavra, fazendo com que ele se prostrasse em terra. Versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Se Saulo caiu do cavalo ou não, eu não sei, porque a Bíblia não diz. É possível, mas não temos como saber. Fecha parênteses. Mas todos os elementos aqui mostram o quê? Um encontro de Saulo com Deus. Uma luz brilhando do céu, uma voz vindo do alto, um homem se prostrando em terra. Isso se parece muito com os encontros de outros personagens bíblicos com Deus. Isaías no templo, Moisés diante da glória de Deus no monte Sinai. Saulo estava perante Deus, Deus fora em busca de Saulo. Mas algo estranho aconteceu. Saulo deve ter percebido algo estranho na maneira como esta voz o abordou. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Palavras de confrontação, palavras de acusação. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo neste momento deve ter ficado muito confuso. Quem é que estava lhe falando? Era Deus, ou talvez um anjo, um mensageiro vindo da parte dele? Então ele perguntou, versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E então Saulo de Tarso ouviu as palavras mais surpreendentes e mais chocantes da sua vida. O que ele ouviu? Ele respondeu:
Eu sou Jesus, a quem você persegue. Espera aí, Jesus estava morto? Saulo de Tarso cria de coração que Jesus permanecia morto? Que todas as histórias que circulavam em Jerusalém sobre a sua ressurreição, isso era uma lorota, coisa da imaginação religiosa e fanática dos seus discípulos. Jesus estava morto. E Saulo de Tarso queria acabar com essa versão de que Jesus estava vivo, condenando à morte aqueles que confessassem que ele estava vivo. Mas de repente, o Jesus que ele pensava que estava morto, estava falando com ele. Jesus não estava morto, Jesus estava vivo. E não bastasse isso, Jesus não estava apenas vivo, Jesus estava vivo e exaltado com Deus no céu, reinando com ele, não como um maldito morto no madeiro, mas como Messias, como Rei Senhor. E não bastasse isso, Jesus estava vivo, estava exaltado e identificado com a sua igreja aqui na terra. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é que Saulo estava perseguindo? Os discípulos de Jesus. Ele acabaram de ouvir que Jesus estava identificado a tal ponto com aqueles discípulos que, ao perseguir os cristãos, Saulo estava perseguindo o próprio Jesus. Se tudo isso era verdade, então quem merecia ser preso e morto nessa história era Saulo de Tarso, não os discípulos de Jesus a quem ele perseguia. Agora, se o próprio Jesus apareceu para Saulo e o interrompeu em sua trajetória e não o fulminou ali mesmo, e você duvida que Jesus teria poder ou autoridade para tanto, para fulminar Saulo ali mesmo, naquele instante? Se Jesus não fulminou Saulo naquele instante, vem a pergunta: o que ele queria com Saulo? Por que ele se revelou assim a Saulo? Quais eram os planos dele para Saulo então? Bem, não sabemos ainda, nem Saulo, mas saberemos já já. Mas antes disso, para não deixar dúvidas de que isto aconteceu de fato, muitos questionam aqui o encontro de Saulo com Jesus, descrevem isso como um surto psicótico ou psicológico, ou como um mal súbito, como se tivesse passado mal, apenas desfalecido a caminho, e tivesse uma alucinação de que viu uma luz ou ouviu uma voz. Para que não haja dúvida sobre isso, diz o versículo 7, que os homens que viajavam com Saulo, ou seja, os membros do BOP do templo, a guarda do templo que acompanhava Saulo para arrastar os cristãos presos de Damasco a Jerusalém, Saulo não poderia fazer isso sozinho. Estes homens, eles pararam emudecidos porque ouviam a voz, apesar de não verem ninguém. Isso não foi algo só da cabeça de Saulo. Jesus de fato apareceu para ele e outros ouviram, apesar de não terem visto. E quando Saulo levantou-se, no versículo 8, diz o texto que ele estava cego. E ele ficaria assim por 3 dias, diz o versículo 9. Os 3 dias mais longos e mais importantes da sua vida, tendo que ser levado pela mão até Damasco. Agora, a ironia aqui é incrível, uma tremenda ironia, porque Saulo, aquele que fora até Damasco caçar e perseguir cristãos, foi caçado e perseguido pelo Senhor dos cristãos. Aquele que queria acabar com os seguidores do caminho, não conseguia enxergar o caminho à frente dele, e quanto mais para o restante da sua vida. Aquele que antes pensava enxergar tão bem, agora estava cego, tão cego quanto a nação de Israel que ele representava naquele momento.
Não é à toa que Saulo passou aqueles 3 dias sem comer e sem beber nada, é o que diz o versículo 9. Provavelmente jejuando e orando, conforme diz o versículo 11. Suplicando pela graça e pela misericórdia de Deus, clamando por perdão do Senhor pela sua loucura, pela sua ignorância, pela sua insensatez, pelas suas intenções assassinas, o sangue que manchava as suas mãos, e pedindo direção para a sua vida a partir daquele encontro com Cristo exaltado e ressurreto. É o que tudo isso nos ensina. Não há dúvida que as circunstâncias da conversão de Paulo foram peculiares, foram bastante incomuns e atípicas. Você não ouve de muitas conversões resultantes de um encontro com Jesus assim: uma luz dos céus, uma voz do alto, cegueira temporária. Isso não é a maneira costumeira como pessoas são salvas e convertidas ao Evangelho, não é verdade? Mas a pergunta é: será que existem elementos comuns entre a conversão de Saulo de Tarso e a conversão de todos os cristãos a Jesus Cristo? Creio que sim. Pelo menos 3 elementos comuns. Primeiro, toda conversão a Cristo é um ato da graça sobrenatural e soberana de Deus. Assim como não foi Saulo quem foi à procura de Deus, Deus é quem foi à procura de Saulo. Não há um que seja salvo, não há um que se converta porque busca a Deus, mas porque Deus o busca. O próprio Paulo, apóstolo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 9 a 20, diz isso: não há um só que busque a Deus, não há um só que faça o bem, não há um só. Não somos nós que buscamos a Deus, é Ele quem precisa nos procurar e nos buscar pela sua graça e misericórdia a fim de nos salvar. E assim como Deus orquestrou soberanamente aquele encontro e confronto com Saulo a caminho de Damasco, Ele também faz isso com cada um dos seus eleitos, com cada um daqueles que Ele separou desde a eternidade para serem salvos pelo Evangelho. Agora não, nem todo o processo de conversão será tão dramático quanto o de Saulo. No momento, o perseguidor do Evangelho, e quase que da noite para o dia, o perseguidor virou o perseguido do Evangelho. Sim, Deus pode usar as circunstâncias que Ele quiser para trazer alguém a um encontro pessoal com Cristo. Ele pode usar um vazio existencial, fruto de um relacionamento frustrado, fruto da perda de um emprego, fruto de um revés financeiro. Ele pode usar esses momentos de frustração pessoal para revelar o vazio da alma de alguém e aproximá-las de Jesus. Ou pode usar até episódios dramáticos na vida de alguém para salvá-los. Uma enfermidade crônica, inesperada, um luto imprevisto. Mas todo o processo de conversão ao Evangelho, seja ele repentino e dramático, seja ele lento e gradual, sempre é conduzido pela mão soberana de Deus. Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor das circunstâncias, e Ele faz com que tudo caminhe para o fim ordenado por Ele. E tudo isso porque a graça da salvação pertence somente a Ele, para que a glória e o louvor pela salvação de alguém sejam somente dele. E se você tem alguma dúvida a esse respeito, olhe para Saulo de Tarso. Como um homem desses poderia ser salvo, poderia ser convertido do pecado, da rebeldia, para a servidão a Cristo e o seu Evangelho? Só a graça de Deus explica uma coisa dessas. E até mesmo os críticos do cristianismo não sabem explicar de maneira mais convincente
como uma coisa dessas aconteceu. Como o inimigo número 1 do Evangelho se torna o perseguido número 1 do Evangelho. Só a graça soberana de Deus explica. Mas não só para Saulo, mas para qualquer um que se rende a Cristo. Segundo, toda conversão genuína a Cristo passa por um encontro pessoal com Jesus, resultando em arrependimento e fé. De novo, nem todo encontro pessoal com Jesus será como o de Saulo, a caminho de Damasco. Embora isso não seja impossível, ainda há relatos hoje de muçulmanos que nunca tiveram contato nenhum com o cristão e com o evangelho, sendo visitados em sonho para que conheçam a Jesus, para que busquem o evangelho, para que ouçam a mensagem da salvação. Deus ainda pode fazer o que Ele quiser, como quiser, onde quiser. Mas toda conversão verdadeira será resultante de um encontro pessoal e espiritual com Jesus por meio da confrontação do Evangelho e do Espírito Santo. Assim como Saulo precisou ser desvendado por Deus diante dos seus olhos, assim como Saulo teve que ser confrontado por Jesus como um pecador arrogante, miserável e merecedor tão somente do castigo e do juízo de Deus, apesar dele imaginar que era justamente o contrário. Ele achava que era um filho de Deus e um servo de Deus e que estava fazendo a vontade de Deus por ser uma pessoa tão religiosa, tão zelosa pelas suas tradições. Assim também todo pecador precisa ser confrontado e convencido da cegueira e do engano do seu pecado, bem como do seu orgulho espiritual, que pode se manifestar de uma série de maneiras. Este orgulho pode se manifestar por meio de um zelo religioso. Pessoas que, como Saulo, pensam muito de si por conta da sua religiosidade, por serem pessoas devotas, mais devotas que a média. Ou pessoas que pensam muito da sua performance moral. Não posso ser uma pessoa tão ruim assim, eu nunca cometi nenhum crime, nenhum pecado grave, eu não sou como esses demais que habitam esta terra, os que ocupam o Congresso Nacional, e há pessoas que se orgulham disso, quando não se orgulham de tantas outras coisas. Pode ser a sua realização profissional, a sua realização material, suas credenciais familiares, um sobrenome. O orgulho do ser humano precisa de muito pouco para se inflar. O ser humano se orgulha por qualquer coisa e por toda coisa, achando-se muito mais do que realmente é. Mas enquanto estivermos convencidos, enquanto o ser humano estiver convencido da sua própria bondade e do seu próprio mérito, bem, sua visão de Jesus na cruz não será muito diferente da de Saulo. Jesus será apenas aquele pobre coitado, miserável, pendurado numa cruz, e não o Messias sofredor, morto pelos nossos pecados e pela nossa salvação. E qual é a evidência, pastor, de que alguém teve um encontro pessoal e real com Jesus Cristo? Como eu sei se eu já tive este encontro? Como eu posso saber se alguém, eu talvez imagine ser um cristão, realmente é convertido, teve um encontro real com Deus e com seu Filho Jesus Cristo? É a mesma evidência da vida de Saulo. É esta. Ele pensava ver, mas agora ele se via um cego, carente de visão. Ele pensava saber o caminho, mas agora precisava que alguém lhe conduzisse no caminho. Ele pensava ser o rei e senhor do seu destino, o dono da sua vida, até que finalmente ele teve um encontro com Jesus e rendeu-se ao verdadeiro rei e senhor das nossas vidas. E até que alguém passe por tudo isso, não pode ter tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Você ainda acha que vê quando ainda é cego. Você acha que sabe o caminho, mas não está andando no caminho de Cristo. Você acha que é dono da sua vida e não servo do Senhor,
um servo de Cristo com arrependimento e fé, não teve um encontro real ainda. E eu pergunto, todos aqui já tiveram este encontro com Jesus Cristo? Eu não estou perguntando se você nasceu na igreja, há quantos anos você participa de cultos evangélicos. Eu sequer estou perguntando se você já foi batizado, embora isso seja muito importante também. Eu estou perguntando se você já se encontrou com Cristo, ou melhor, se Ele foi ao seu encontro, ao ponto de você se ver um cego, um miserável pecador, que carece do seu perdão, da sua direção, da sua salvação, que você é nada sem Ele, nada sem a sua misericórdia, sem a sua graça, nada sem a sua vida, por mais que você possa ser muito aos seus olhos e aos olhos do mundo. Se você ainda não teve este encontro, saiba que o Senhor Jesus está aqui. Ele não aparecerá numa luz, nem numa voz vinda do céu. Ele está aqui falando agora por meio da sua palavra e do seu Espírito. Renda-se a mim, pecador. Venha a mim. Tenha os seus pecados perdoados. Creia em mim somente como seu Rei, Senhor e Salvador, e eu te darei a vida que você não merece, vida plena e abundante em meu nome, e mais, pela sua graça, direção, um caminho, um novo caminho e uma nova vida, pela sua graça soberana. Toda conversão é fruto de um ato soberano de Deus, e é fruto de um encontro real com Cristo, que resulta em arrependimento e fé. Mas terceiro, toda conversão a Cristo resulta no serviço sacrificial a Cristo. Como veremos a seguir, Deus, pela sua graça, fez de Saulo o perseguidor do Evangelho, Paulo, o apóstolo perseguido pelo Evangelho. E assim Ele faz de todo inimigo de Jesus convertido ao Evangelho. Ele transforma inimigos do Evangelho em servos e instrumentos deste mesmo Evangelho. Foi assim com Saulo e será assim na vida de todo aquele que verdadeiramente creu no Senhor Jesus. Como assim? Vamos olhar para o restante da passagem, versículos 10 a 19. Responder a terceira pergunta: qual foi o resultado da conversão de Saulo? Bem, depois do relato do encontro surpreendente de Jesus com Saulo, ouvimos o relato de um segundo encontro. Essa é a história de dois encontros surpreendentes. O primeiro, o encontro de Jesus com Saulo, e o segundo, o encontro surpreendente de Jesus com um tal de Ananias, um discípulo dele em Damasco. Versículo 10: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu, curiosamente de forma muito mais solícita e humilde que Saulo, no versículo 5. Saulo, quando ouviu a voz de Jesus, disse: quem és tu? Ananias respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então ouvimos mais palavras surpreendentes e chocantes. Se Saulo ouviu as palavras mais surpreendentes e chocantes da sua vida, agora foi a vez de Ananias ouvir palavras surpreendentes e chocantes. Versículo 11: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Coloque-se no lugar de Ananias. Sim, ok. Casa de Judas, sim. A da rua direita, ok. Procurar um homem de Tarso, ok. E o nome dele é... Isso mesmo, Senhor? Saulo? Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, o que está a caminho daqui, que veio de Jerusalém? Aquele de quem nós já estamos ouvindo em Damasco há alguns dias? Aquele que veio prender discípulos do Senhor como eu, Ananias, e até Saulo de Tarso? É isso mesmo?
Agora você entende o receio de Ananias, não? Se Deus estivesse dizendo: Ananias, é para ir direto para a boca do leão, pode ir, estou te mandando, vai lá, encontrar o tal Saulo de Tarso. Ele respondeu no versículo 13: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Como se Deus já não soubesse disso, né? E sempre que nós fazemos objeção à vontade de Deus, é como se Deus já não soubesse disso, né? Quando já sabia exatamente o que ele tinha ordenado, por mais louco que parecesse. Então vem a segunda grande surpresa deste relato. A primeira é a conversão de Saulo, vem a segunda agora, e talvez maior que a primeira. Versículo 15: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Não bastasse converter Saulo ao Evangelho, Jesus anuncia a Ananias a comissão de Saulo para ser o principal representante do Evangelho, não só para a casa de Israel, mas para os gentios e os seus reis por toda a terra. Saulo, que queria conter e acabar com o avanço do Evangelho, agora vai ser transformado no principal instrumento para expandir a mensagem do Evangelho por todo o mundo. E aquele que tanto tinha feito cristãos sofrer pelo nome de Jesus, agora aprenderá o quanto ele deve sofrer pelo nome de Jesus. Deus tem ou não tem um senso de humor? Bem, no lugar de Ananias, o que você faria? Seriamente, o que você faria? O que Ananias fez? Versículo 17. Ele foi, Ananias foi, ele obedeceu. E quer você tenha reparado ou não, todo o curso da história da igreja virou uma esquina a partir da obediência daquele homem. Tanto que alguns consideram Ananias o herói esquecido da fé cristã. O que seria do avanço do Evangelho não fosse pela obediência corajosa de Ananias à ordem de Jesus para ir até Saulo de Tarso? Então, numa das cenas mais marcantes e tocantes de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Versículo 17: Ananias foi, ele entrou na casa, e o que aconteceu? Lá estava Saulo, aquele que antes desejava impor as suas mãos sanguinárias sobre Ananias, agora está recebendo a imposição das mãos abençoadoras de Ananias. Aquele a quem antes Ananias chamaria de inimigo, Saulo o chama de irmão Saulo. Palavras de bênção, de reconciliação, de salvação. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então diz o texto no versículo 18 que imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e com elas toda a angústia de alma daquele homem que já durava 3 dias sem comer e beber absolutamente nada. E enfim, ao abrir os olhos, ele podia ver. E não só ver, ele podia crer. E não só crer, mas ser salvo.
Saulo foi cheio do Espírito Santo, Saulo foi batizado nas águas, Saulo rendeu a sua vida a Jesus. E então ele começou a comer de novo e a recuperar as suas forças, porque muito em breve ele começaria a missão que ocuparia e consumiria o resto dos seus dias até o fim da sua vida, de ser um instrumento de Deus e do seu evangelho até os confins da terra. E como tudo isso foi possível, meus irmãos e minhas irmãs? Somente pela graça de Deus. E você sabe o que significa o nome Ananias? Este que Deus usou como seu instrumento para alcançar Saulo? Ananias significa Deus é gracioso. Deus foi gracioso com Saulo. E assim Deus é gracioso com todo aquele que Ele salva para servi-lo neste mundo. Então qual é a grande lição deste texto? É Deus, é somente Deus, pela sua graça soberana, quem orquestra a salvação dos seus eleitos neste mundo, para que estes os sirvam sacrificialmente pela proclamação do Evangelho. Sim, é somente pela graça soberana de Deus que Ele alcançou o Saulo de Tarso, e é somente pela graça soberana de Deus que você está aqui hoje. Você que creu, onde você estaria hoje, nesta noite, não fosse pela graça soberana de Deus? O que seria da sua vida? O que era a sua vida antes de conhecer esta graça? É pela graça soberana que estamos aqui, pela graça soberana que cremos e nos arrependemos dos nossos pecados e nos rendemos ao Evangelho de Jesus, sem os quais não pode haver salvação. Mas é pela graça soberana de Deus que Ele nos salva, mas também nos separa para servirmos o seu Evangelho nesta terra. Não foi assim com Saulo? Salvo e ao mesmo tempo separado para servir o Evangelho, convertido e comissionado para ser instrumento do Evangelho no mundo. E não foi assim com a própria conversão de Saulo. Deus poderia ter convertido e curado na estrada para Damasco, mas Deus soberanamente orquestrou a cegueira por 3 dias daquele homem, até que outro instrumento viesse, Ananias, para ministrar a cura e o perdão do Evangelho. Sim, Deus pode salvar quem Ele quiser, como quiser, quando quiser, mas Ele não abre mão dos seus instrumentos. Somos nós, a sua igreja, seus instrumentos escolhidos, para levarmos adiante o Evangelho, para falarmos para os perdidos, para os cegos que acham que veem, os perdidos que acham que sabem o caminho. Ele nos salva e Ele nos separa para irmos adiante com este Evangelho. Se Deus nos salvou pelo Evangelho, Ele também nos separou para o Evangelho, para sermos instrumentos do Evangelho neste mundo. Então saiamos daqui e pela graça de Deus sejamos estes instrumentos, e deixe que Deus te surpreenda, e o mundo também, assim como surpreendeu a igreja por meio de Saulo de Tarso. Que Deus ainda nos surpreenda com o que Ele está fazendo e ainda fará por meio do nosso serviço fiel neste mundo. Que Ele o faça pela sua graça, para a sua glória. Amém. Oremos. Ó Senhor, perdoe-nos a nossa incredulidade, por colocarmos tantos impedimentos, tantos obstáculos no caminho de sermos instrumentos do Teu Evangelho neste mundo.
Ajude-nos a crer e confiar no poder do Evangelho para salvar quem o Senhor quiser. Ajude-nos a confiar e descansar na Tua graça soberana, para que outros ainda creiam nesta mensagem, parentes, colegas, chefes de trabalho, ou de estudo, vizinhos, amigos, estranhos até. Que o Senhor possa orquestrar as circunstâncias destas vidas, a fim de que elas, como nós, possam enxergar e ver o brilho da glória e da graça de Cristo Jesus, para a salvação das suas almas. E se hoje, entre nós, houver aqueles que nunca antes se renderam a Cristo, que sejam tocados, que sejam despertados, que sejam convencidos e conquistados pela Tua graça a renderem as suas vidas a Ti, com arrependimento e fé. E prepare-nos, Senhor, ao final deste culto, ao voltarmos para as nossas rotinas, a partir de amanhã, a nos colocarmos à Tua disposição e servirmos como Teus instrumentos neste mundo, para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus, pela Tua graça e para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.